Shalom Ubrahá. Isso vai acontecer no dia 31 de dezembro no seu país. Então preste muita atenção, porque é necessário que você ore pelo que vou te dizer. Muita gente é testemunha de que há vários anos Deus me mostra o que vai acontecer no dia 31 de dezembro no seu país. A primeira vez foi quando profetizei que demônios seriam soltos. Lembra? Faz uns 2 anos. E tem um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre o que aconteceu em Miami, na Flórida, no dia 31 de dezembro, faltando 1 hora para começar o 1º de janeiro. Foram registradas criaturas estranhas e não foi só em Miami. Isso também aconteceu no Brasil. Irmão, a polícia protegeu todo mundo. E uma pessoa, quando eu postei o vídeo confirmando que essa profecia se cumpriu, me disse que um familiar dele viu seres estranhos que estavam literalmente andando. E a polícia ia atrás deles. Pode ser o projeto Blue Beam, irmão, que eles estivessem testando. E as pessoas que estavam lá tiveram que ver isso, que viam naves, irmão, estranhas. E que a polícia os protegeu, fez um perímetro com as pessoas que estavam lá e estavam dizendo não, que eram criminosos, que estavam soltos. Mas é mentira. As pessoas viram criaturas grandes, seres amorfos caminhando, fugindo da polícia, policiais especiais que iam atrás dessas criaturas e algumas saíam até debaixo dos bueiros. Disseram, e esse personagem me contou que a polícia ligou para o seu familiar e o ameaçou. E disse para ele, tome cuidado se falar. Todos que estavam lá foram chamados e ameaçados. Não podem, mas muita gente fez vídeo do que viu, do que aconteceu. Porque no momento não deixavam pegar os celulares. Dá para ver alguns vídeos estranhos que as pessoas gravaram meio escondido de criaturas. Irmão, é possível perceber que a polícia está perseguindo coisas. Isso se cumpriu. Foi o mais forte e impactante que aconteceu há 2 anos. Mas agora, vou te dizer o que vai acontecer no dia 31 de outubro no seu país. No dia 31 de outubro, Deus quer que, como servo de Deus que você é, ore pelas pessoas que não conhecem a Deus. Claro, isso não vai acontecer com o povo de Deus, porque está protegido. Mas muita gente que não conhece o Senhor. Neste dia 31, vão ser liberados espíritos de depressão, espíritos de ansiedade e depressão. E atacarão muitos que não conhecem a Deus. Vão tentar atacar o povo de Deus, mas já disse que ele está protegido. Eles não vão conseguir fazer nenhum mal aos cristãos, mas vi muita gente com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque esses espíritos vão ser soltos mais do que em outros dezembros. Neste 31 de dezembro, a elite já fez um pacto, a elite fez rituais para que espíritos de depressão visitem certas nações em todo o mundo. Então eles vão ser soltos para afligir as pessoas, para fazê-las se sentirem culpadas, para fazê-las cometer loucuras. Ouça bem, você e eu, como povo de Deus, temos que orar. Temos que pedir a Deus misericórdia, temos que orar a Deus para que Deus tenha piedade e para que o Senhor cubra as pessoas. Muita gente, irmão, será atacada por esse espírito de ansiedade e depressão. Infelizmente, muita gente não verá o ano que vem, muita gente não vai ver 2026. Inclusive pessoas que talvez agora estejam vivas, faltam horas, faltam dias para que já deixem este mundo. Por que, irmão? Por causa da depressão. Nós, como povo de Deus, devemos orar e pedir misericórdia a Deus, clamar por eles, pois os dias estão cada vez piores e mais perigosos. Há 2 anos para cá, venho te dizendo o que vai acontecer no dia 31 de dezembro. Por que, irmão? Porque eu gosto de ser claro e falo antes que as coisas aconteçam. Sempre fui conhecido por isso. Sou ousado porque sei que Deus fala comigo. Porque sei que o Senhor é quem está falando comigo, me dando a mensagem para as nações. Se muita gente não acredita, isso já é problema deles. Que muita gente não obedeça, isso já, repito mais uma vez, é problema deles, senhores. Mas foi Deus quem deu essa mensagem. Saia para evangelizar, saia, irmão, para entregar folhetos. Diga às pessoas que Cristo é a solução. Se você se sentir mal, pode falar comigo. Você pode interagir comigo. Diga isso. Porque este ano muita gente vai ser visitada por um espírito de depressão e ansiedade. Como povo de Deus, temos que jejuar, temos que orar. Você e eu sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra seres malignos. E sim contra demônios. E sim contra espíritos das trevas. E sim contra espíritos que andam, irmão, nas regiões celestes, buscando projetar a maldade,
Mas Deus ungiu um povo, o Senhor separou um povo santo, sacerdócio do Senhor. Reis que o Senhor constituiu sobre esta terra. Por que rei, irmão? Porque somos a esperança. Literalmente, somos a esperança do mundo. A igreja é a esperança. A igreja, Deus entregou a chave. A igreja decide o que entra e o que não entra. A uma nação, porque a nós, Deus entregou a chave. Então, o povo de Deus ele tem que começar a evangelizar, tem que começar, irmão, a distribuir folhetos, tem que se mexer porque Deus está procurando guerreiros. Porque a colheita é grande, porque não são pequenos os ataques que vêm, são ataques fortes, são ataques duros, são ataques terríveis. E como homens e mulheres de Deus, temos que entender que os dias são difíceis, que os dias são maus, que dias perigosos estão por vir. O que o Senhor quer? Que agora, mais do que nunca, nós o busquemos. Que agora, mais do que nunca, busquemos o seu rosto. Que agora, mais do que nunca, percebamos em que tempo estamos. E vejamos e nos afastemos dos dias maus, senhores, mas ouvindo a mensagem de Deus. Muitos de vocês testemunharam as profecias que Deus me deu em agosto, onde eu disse que iam matar, antes que termine este ano, o alto cargo militar da Rússia. E, irmão, eu disse, isso será resultado da guerra com a Ucrânia. Se esse homem tivesse me ouvido, teria visto 2026. Mas ele não me ouviu. Eu me sinto triste porque uma arma se perdeu. Eu me sinto triste porque Deus lhe deu a mensagem, mas ele não ouviu. E aí eu pude refletir sobre algo. E entendi porque esse homem não ouviu. Será que a mensagem não chegou? Irmão, a mensagem chegou sim. O vídeo se chama Profecias para o ano de 2026. E o que já aconteceu no ano de 2025. E lá eu digo, vão matar um alto oficial militar da Rússia. Por causa da guerra com a Ucrânia, refleti e percebi que a mensagem foi recebida, mas mesmo assim não vão ouvir. Porque amaram mais as trevas do que a luz, diz a Bíblia. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não vão entender, não vão ouvir. Sabe por quê? Porque amaram mais as trevas. Coloque um show do Bad Bunny, venda para ele um show de techno. Venda para ele um show do Avicii. Venda para ele um show de quem? De punk. Irmão, do Daft Punk. E eles vão lotar o estádio na Rússia. Deu uma palavra da parte de Deus através do profeta da América. E eles não vão ouvir. Vão dizer que isso é mentira, que isso é falso, que isso é charlatanismo, porque eles não vão entender, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Desde que decidiram não crer em seu coração, seu entendimento foi cegado por Satanás, enviado por Deus. Deus mandou Satanás cegar o entendimento deles, para que vejam sem enxergar e ouçam sem escutar. E vendo a verdade se perdem, mas vou além, há quem se perca com uma Bíblia na mão. Tem gente que vai se perder com uma Bíblia na mão por estar ociosa. Senhores, estamos nos últimos dias. Palavra que o Senhor me deu e se cumpriu. Tudo o que falei, irmão, eu digo isso com base na Bíblia. Eu não me desvio da Bíblia. Não, mas por que você fala isso se já está escrito? As profecias já estão lá. Só digo o que está escrito. Porque diz a Bíblia, conforme a lei e ao testemunho. Se não falar conforme isso, é porque não lhe resplandeceu. Sabe? Então tudo o que Deus me diz está na Bíblia. Não me desvio dela nem da palavra. E ainda assim, há pessoas. Irmão, eles se dizem irmãos, mas não os chamam assim. Fingem ser irmãos e criticam o que Deus me dá, dizendo que não há mais profetas. Como assim não há mais profetas? Onde isso está escrito na Bíblia? Mostre na Bíblia onde afirma que não há mais profetas. Não, dizem que foi só até João, mas isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Você sabe o que isso significa? Isso significa que o último profeta da lei foi João Batista. Não que tudo terminou em João. E os profetas, isso é mentira, que o último profeta da lei. Por isso diz a lei e os profetas foram até João. Ou se quiser dizer, diga que chegaram até João. Mas a lei. Sabe o que está te dizendo? Que o último profeta da lei foi João. Que os profetas da lei chegaram até João. Se o último profeta foi João, que não há mais profetas, segundo o que dizem esses incrédulos. Me explique o que faz Ágabo no livro de Atos. Me explique o que fazem as profetisas, diz o apóstolo Paulo. E as profetisas, filhas de Filipe,
Explique o papel delas no livro de Atos. Me explique, ao criar 5 ministérios, o Senhor inclui o de profeta. Sem profeta, não há pastores. Se não há profeta, então não há mestre. Se não há profeta, então não há evangelista. Você está me entendendo? Povo de Deus, é hora de abrir os olhos. Os olhos falam. Não sigam doutrinas demoníacas que não estão na Bíblia. Essas pessoas espalham doutrinas satânicas, afirmando que não existem profetas. Isso é mentira. A Bíblia afirma que existem e seguem vigentes. Deus me revelou que isso ocorrerá em 31 de dezembro no seu país. Agora saia para evangelizar, porque um espírito de depressão vai envolver muitas pessoas. Muita gente, irmão, até vão querer atacar o povo de Deus, mas Deus vai guardar o seu povo. E muita gente, irmão, quando a depressão chega, tomam decisões que não deveriam tomar, tanto de atentar contra a vida de outros, como contra a própria vida. E o tempo já começou a correr. Eu peço a Deus que tenha misericórdia. Você vai ouvir, irmão, sobre coisas que vão acontecer no mundo. Tem gente importante que vai tomar decisões, infelizmente, irmão, ruins, que vai tomar decisões duras. Recomendo que busquemos a Deus agora, irmão, pois estamos no fim dos tempos e vivendo dias difíceis. Estamos em dias difíceis. Estamos em dias em que agora, mais do que nunca, precisamos ver em que tempo estamos vivendo. Eu sei muito bem em que tempo estamos. A Bíblia me adverte sobre isso. Tempos finais. Tempo em que Deus está mandando as pessoas se arrependerem, que busquem a Deus. Mas volto a te repetir, as pessoas não querem. A Bíblia diz, irmão, que por causa da maldade o coração de muitos vai se esfriar. Muita gente deixou a frieza entrar. E a frieza vai trazer depressão, vai trazer ansiedade, porque um coração sem Deus é facilmente exposto a qualquer, preste atenção, estado emocional negativo, que é incitado pelas trevas pela ausência do fogo de Deus. A depressão nada mais é do que um estado emocional. E a ansiedade também, irmão, que é incitada pela ausência do fogo e do abrigo de Deus em um coração. A Bíblia diz, cada dia traz sua própria preocupação. Não se preocupem com o dia de amanhã. Em poucas palavras, não tenham ansiedade. E o salmista diz, estejam sempre alegres. Deus te ordena a estar sempre alegre. Em poucas palavras, não deve haver lugar para a depressão. Mas, irmão, um coração sem Deus, um coração sem o Senhor, literalmente, sempre será presa fácil para esses espíritos, irmão, para esses estados emocionais, os quais são incitados pelas trevas, por causa de um coração que não tem, irmão, o fogo nem a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha piedade. Porque eu sei que há pessoas, irmão, que vão tomar decisões fatais, tanto de atacar outros como de se machucar. E isso, irmão, é algo forte. Estou te dizendo a verdade, porque como profeta de Deus, eu estou aqui para orar, eu estou aqui para proteger o povo. Por algum motivo, o Senhor me fez profeta de Deus para as nações. As pessoas me consideram o profeta da América. E é meu compromisso orar por todas as nações. É meu compromisso advertir e alertar sobre o que Deus me disse. Este ano se encerra com todas as profecias que Deus me mostrou no ano passado, se cumprindo neste ano. Já revelei profecias este ano que se cumprirão até o fim dele e no próximo. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Deus só age após revelar aos seus profetas. Só me resta agradecer a todos vocês pelo apoio nas orações e por me cobrirem. Este ano foi cheio de cruzadas. Viajei ao Japão, onde o Japão foi impactado pelo poder de Deus. Veja o reconhecimento que recebi lá em Tóquio, irmão. Em Narita. No Japão, irmão. E obrigado a todas as nações onde realizamos cruzadas. Eu fui alvo, irmão. Tentaram me assassinar. Não conseguiram. Vi a mão de Deus este ano. Tive altos e baixos. Mas agradeço ao povo de Deus que sempre me manteve em suas orações. Obrigado, povo, que nunca me deixou. Apesar das calúnias que levantaram contra mim, continuam orando por mim. Continuam atentos ao que Deus está falando. Porque vocês são genuínos. E a Bíblia diz que as ovelhas dele, suas ovelhas ouvem sua voz. Obrigado, povo de Deus, por abrir as portas para mim durante todo esse tempo. Obrigado, povo de Deus, por me sustentarem durante 4 anos. Indiscutivelmente, no campo profético, entre os número 1. Obrigado. Muito obrigado, povo de Deus, sem mais. Resta apenas adverti-los que é preciso estar em santidade,
prontos e preparados para quando ele vier. Obrigado, povo de Deus. O mínimo que posso fazer por vocês é me deixar ser usado. Orar por vocês em cada transmissão e avisar o que ocorrerá em suas nações. Assim, isso não surpreende vocês. Vocês tomem decisões conforme o que Deus está falando através de mim. E assim evitem o perigo. Inclusive até a morte e o falecimento de familiares. Continuarei me deixando usar. Seguirei sendo usado por Deus e não vou me calar. Tentaram isso, me caluniaram. Vídeos falsos. Cortaram vídeos meus para me descredibilizar. Falaram muitas besteiras, coisas falsas. Mas eu sei que as pessoas que conhecem a humildade, que está no meu coração, sabem, irmão, que eu só vivo para Deus e me deixo ser usado por Deus. E mesmo que às vezes eu possa parecer, arrogante, eu não sou, é que eu falo com tanta segurança, que se você for inseguro, posso te passar insegurança, posso te passar arrogância, mas eu não sou arrogante. O que acontece é que eu falo com tanta certeza do que Deus me revela, que quem não me conhece diz, esse é arrogante. Olha como ele fala, mas não sabem, irmão, que os verdadeiros profetas falam assim, pela minha palavra, não eu verá. Sei que os inseguros disseram, ai não, esse é arrogante. Não, senhores. É assim que somos nós, os profetas. As pessoas deveriam ampliar seu entendimento para o campo profético pela Bíblia. Ninguém refutou Elias quando fechou o céu, pois era profeta. Hoje, cada vídeo que posto, sempre há quem refute. Que se eu acredito, que se você acredita, que se você não acredita, que se você acredita nisso. Senhores, preciso de apresentação? Já demos testemunho. Mais de 400 profecias mundiais fizemos Nostradamus parecer um charlatão. Um profeta cristão, evangélico, protestante, fez Bababanga e Nostradamus parecerem pequenos. Há uma tal divina, irmã japonesa, que é a elite dá força para esses personagens. Para que o mundo venere e glorifique, irmão. A elite e a esses vagabundos que acabei de mencionar. Charlatões. Mas nunca vão dar. Pausa. Nunca vão dar, irmão, voz a um profeta do meu calibre. Por quê? Porque não lhes convém. Porque eu sou genuíno. Porque minha mensagem é, voltem-se para Deus. E qual era a de Nostradamus? Que fizessem um pacto com Satanás, pois ele era satanista. E Bababanga, que fizessem um pacto com as trevas. Por isso, todo ano você vê nos jornais as previsões de Nostradamus. Mas não vão mostrar o verdadeiro profeta, que profetiza com data, ano, nome e sobrenome. Não, porque não lhes convém. Paulo libertou uma moça de um espírito de adivinhação. Você acha que os donos, você acha que os patrões, que os chefes dessa jovem deram uma oferta para Paulo, o elogiaram, disseram para ele, homem de Deus, obrigado. Agradeceram a ele? Não, deram uma surra nele e o prenderam ilegalmente, porque os donos dessa mulher pertenciam à elite, e à elite não lhe convém que a venda do mundo seja tirada, que a venda dos olhos dos ímpios seja removida. Não, senhores. E ainda há supostos cristãos, entre aspas, que são levados pela corrente do sistema e a elite os usa. Para indiretamente, eles se deixam usar pelo sistema. O sistema diz, ataque o profeta, pois não há profeta. Ataque a profetisa, ataque o pastor. Porque isso é o que eles procuram, é dízimo. Ataque o evangelista. O sistema, eles se deixam levar por ele. Não, ele está sempre profetizando. O que você quer? Se Deus fala comigo, devo ficar quieto? Agora, o que sei é que toda profecia que Deus me dá se cumpre. Você pode dizer que profetizo, que não gosta da minha cor, do meu corte de cabelo, das minhas roupas, do meu jeito de falar. Por que ele fala assim, senhores? Eu me importo com isso. Mas você não poderá negar que foi Deus quem falou, pois tudo que ele me diz se cumpre. Agradeço ao povo de Deus, obrigado de verdade, por me manterem tanto tempo em suas casas. E lembrem-se que eu também amo vocês. Lembrem-se que Deus tem grandes planos para seu povo. Precisamos seguir firmes, pois a vinda de Cristo está próxima. Em 31 de dezembro, isso se cumprirá como Deus me revelou. Orem, evangelizem, convidem amigos e digam, se precisar, fale comigo. Estou aqui para conversar se você não estiver bem.
Eu vou conversar com você. Por quê? Porque sabemos, irmão, que estamos nos últimos tempos. Inscreva-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like no vídeo. Me siga no Facebook para oração. Dione de la Rosa. No Instagram, procure por Profeta Dione de la Rosa. Vou orar por você e sua família. Que Deus te proteja de forma especial e o Senhor te cubra. Lembre-se, siga-nos nas redes sociais. No TikTok, Profeta de la Rosa. Vai me seguir lá. E nos envie seus pedidos. Shalom. Ubra?